tudo bem? Meu nome é Aline Valim, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental e trabalho com criança e adolescência. Aqui no canal Diário de uma Psicóloga é um lugar onde a gente vai falar sobre psicologia, coisas do dia a dia e o que mais vier à cabeça. Hoje nós vamos falar sobre tristeza e depressão na adolescência. Você tem um filho adolescente? Conhece algum adolescente? Quer saber um pouco mais? Vem comigo! 1, 2, 3, let's go! Pegou um cafezinho pra gente poder conversar? Muito bem! Hoje eu tô sem o meu chá pra gente poder conversar, mas vocês fiquem com o cafezinho de vocês. Lembra do último vídeo que a gente falou sobre tristeza na infância, sobre depressão na infância? Se vocês não viram, não tem problema. Tá aqui, ó, do lado, o último vídeo. Vocês podem acessar. E aproveita, quando acessarem, deem um like, aperta o sininho para vocês receberem as notificações e curta a minha página. Até para vocês poderem receber tudo e a gente poder fazer um grande bate-papo. No último vídeo, a gente entendeu que todo mundo nasce com tristeza. Não foi isso? Vocês viram o filme Divertidamente? Gostaram? O que vocês acharam? Coloque aqui embaixo nos comentários para eu poder ler, para a gente poder conversar. Eu adoro esse vídeo, eu adoro passar ele de tarefa terapêutica, porque ele explica um monte de coisa. E é muito legal que hoje eu vou falar um pouco mais dele, porque ele trabalha muito de uma criança que tá virando adolescente, que tá na transição da infância para adolescência, né? E ela tá vivendo várias mudanças que estão deixando ela frustrada, irritada, triste, se sentindo inadequada e sozinha. Pois bem, a tristeza na adolescência, ela é um pouco mais rebuscada. Por quê? Porque a gente usa mais da parte cognitiva. Ela é bem parecida com a tristeza do adulto. A tristeza da criança é, se a gente diz para a criança assim, você não vai tomar um sorvete, ela fica triste e a gente precisa usar de conversa, de ensinar a criança do porquê daquilo. Na adolescência, assim como nos adultos também, essa parte eles são parecidos. A tristeza do adolescente, ela vem de um caráter subjetivo, de um caráter cognitivo, ela precisa pensar sobre. A tristeza do adolescente vem muito de se sentir inadequado, de se sentir excluído, de se sentir não pertencente, de se sentir burro. Aline, mas se você tá falando que a tristeza do adolescente ela vem de uma parte cognitiva, como é que eu vou saber que ele tá triste? Como é que eu vou trabalhar a tristeza desse adolescente? Eu vou trabalhar a tristeza desse adolescente com conversa. Sim, eu só consigo saber se o adolescente está triste se eu conversar. E a tristeza do adolescente, ela se mascara muito na raiva. Ela se mascara muito na rebeldia, que é a birra do adolescente, né? Quando esse adolescente, que era antes extremamente carinhoso, que conversava, que trazia as informações da escola, passa a se tornar um adolescente mais calado, muito mais na rede social, no eletrônico, a gente para e liga o sinal de alerta, mas assim, aquele do bombeiro. Não é o pequenininho, não.
Você lembra da sua fase de adolescência? Faz muito tempo? A minha faz um pouco de tempo, um pouquinho. Mas eu lembro que era uma fase de transição. Por que existe a adolescência? O adolescente ele não é mais criança, porque ele tem a capacidade cognitiva. Mas o cérebro dele ainda está em formação e muita informação. Então, ele também não é um adulto. Ele não consegue entender muito bem as coisas que estão acontecendo dentro dele. Então, por isso, muitas vezes ele tá triste e ele não entende dentro dele todo aquele movimento. Lembra do último vídeo que eu falei? Da palpitação, da falta de ar, da dor de cabeça, da dor de barriga, da dor na barriga. Então, é muito importante que a gente perceba quando esse adolescente começa a falar assim: perdi a fome, tô com sono. Que ele vê, né, quando a gente junta na sala. Hoje eu tô até gravando aqui em outro ambiente pra gente poder falar disso, né, porque essa emoção é uma emoção que precisa muito do âmbito familiar e o sofá é o melhor lugar pra gente falar disso, não é? Quando tá todo mundo junto na sala e ele fala assim: não quero ver a série não, hoje eu vou pro meu quarto. Eu começo a pensar muito sobre isso. Primeiro, adolescente que passa muito tempo em tela, em rede social ou em jogos online, eles têm mais de 70% de chances de desenvolver depressão. Sim, é um número assustador. A gente ainda não tem os números da pandemia, mas eu vou falar que a gente aumentou 80% o número de tentativa de suicídio por depressão na adolescência durante a pandemia. Será que a gente está conseguindo conversar com os nossos jovens? Tudo que o seu jovem, seu adolescente falar, sim, leve a sério. Por mais que ele fale assim, tá brigando, eu quero morrer. De onde surgiu essa frase? Por que surgiu essa frase? A depressão, e agora eu já tô saindo só da tristeza e começando a falar da depressão, lembra do último vídeo, onde a gente falou que a depressão ele é um transtorno psiquiátrico que precisa ser levado muito a sério. Ele vem com algumas consequências, como falhas de memória, falta de autoestima, sentimento de inutilidade. Todas essas características, os pais, professores, amigos próximos podem identificar. A depressão tem cura, sim, né? A gente fala de vários transtornos que não tem cura. A depressão, ela tem cura, que bom! A gente consegue curar essa criança, esse adolescente da depressão. Mas a gente precisa ter o acompanhamento correto. E o acompanhamento correto é médico, psicólogo, apoio familiar, se necessário, os remédios, apoio dos amigos, ou seja, ele precisa, e aí você vai lembrar lá em cima, da rede de apoio. Aline, mas a depressão vem da onde? Ela pode ser desencadeada por várias situações. As mais comuns na adolescência são o uso de drogas, álcool, uma que eu falo sempre, que é carga genética, ou seja, histórico familiar. Se a minha mãe teve depressão, se o meu pai teve depressão, se os meus avós tiveram, ou não só a depressão, mas algum histórico psiquiátrico, eu carrego essa carga genética, ou seja, tá lá, eu tenho um gene da depressão, então eu preciso tomar cuidado com isso.
Outros temas, necessidade de ser aceito, necessidade de sucesso, né, de fazer as coisas da forma mais correta e perfeita, distúrbios hormonais, como eu falei lá na frente, a gente precisa primeiro ir no médico, alterações rápidas no meu corpo, né, como crescimento muito rápido, crescimento de pelo, de seios nas meninas. Além disso, o estado depressivo pode ocorrer durante situações de estresse. Por isso que a gente falou que na pandemia a gente viu muito, mas muito adolescente vivendo o estado depressivo. Não só adolescentes, como adultos, né, e crianças, bastante, como eu já disse anteriormente. E dos estados depressivos, eles passaram para a doença, a depressão. Vamos falar agora alguns sintomas claros para vocês terem. Anotem, pega papel e caneta e anota para vocês terem claro. Sintomas de depressão na adolescência. Eles se apresentam como tristeza que nunca passa, cansaço constante, mas cansaço mesmo, assim, de dormir quase 24 horas. Problemas de memória e concentração, eles estão sempre desatentos, por mais que eles forcem a estudar, eles não conseguem na escola. Alterações de humor, isso faz uma grande diferença. Eu não falei lá na infância, mas falo agora, né? Tanto na criança quanto no adolescente, a depressão é uma das fortes características de depressão é alteração de humor, é ter crises de raiva. Parece até que é uma birra, mas não é. É uma alteração de humor. Tá tudo muito bem, daqui a pouco eles explodem. Você fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Essas alterações de humor rápidas, né, normalmente vindas da raiva, elas são sintomas que pra gente na clínica são sintomas claros de depressão, óbvio, junto com outros, né? Choro frequente, falta de interesse, prazer nas atividades que antes eles gostavam, nas atividades diárias, diminuição do apetite, perda ou ganho de peso com a mesma dieta e insônia. Muitas vezes, os adolescentes apresentam sentimentos exagerados de culpa, que levam esses adolescentes a pensamentos suicidas ou homicidas. Precisamos sempre fazer a pergunta que ninguém quer fazer, mas é de extrema importância. De tudo que eu falei hoje, a coisa mais importante que você precisa perguntar para o seu filho é: você tá com vontade de se matar? A gente tem muito medo dessa pergunta, né? Do que vai vir. Mas acreditem na resposta. Crianças que usam muito casaco, usam capuz, né? Se cobrem bastante. Prestem atenção. Que usam muito o meio online. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso pra gente conversar. Mas já começando porque, né, vem muito da depressão. Peçam para ver o corpo. Mostrem o seu corpo. Conversem sobre essa diferença. Porque faz muita diferença para eles. Eu falei muito das características da adolescência. Vou falar um pouquinho das características da depressão da infância, tá? Porque ela é caracterizada assim, de 6 meses a 2 anos, os principais sintomas de depressão são a recusa alimentar. Eles não conseguem ganhar peso, tem atraso no ganho da estrutura, atraso na linguagem, distúrbios do sono, porque pensem comigo, se eu digo para vocês que a depressão ela é de uma causa orgânica também, se eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, eu não consigo aprender, eu não consigo crescer, que é o momento do crescimento, é óbvio,
eu vou acabar deprimindo. Então, sim, bebês podem ter depressão, ok? Depois vem de 2 a 6 anos. É a segunda fase de depressão. Nessa idade pré-escolar, que a gente chama, as crianças com depressão, na maioria dos casos, apresentam birras constantes, birras que não passam de jeito nenhum. Elas estão sempre muito cansadas, com pouca vontade de brincar, com falta de energia, fazem muito xixi na cama. E tem uma coisa chamada ecoprese. Aline, o que é ecoprese? São fezes que são eliminadas de formas involuntárias. Tem tratamento, tá? A gente consegue tratar na terapia a ecoprese. E se ela não for tratada dentro da terapia, também tem tratamento medicamentoso. Próxima faixa etária é de 6 anos aos 12 anos, né? Que aí é o corte para adolescência. Nessa idade escolar, a criança de 6 a 12 anos apresenta a depressão com os mesmos sintomas de antes, de 2 a 6, porém, ela apresenta dificuldade na aprendizagem. Ela tem pouca concentração, normalmente tira notas baixas, ela se isola, ela tem a tendência ao isolamento, ela tem uma sensibilidade exacerbada, ela tem muita irritabilidade, apatia, assim, nada legal, nada tem sentido, ela tem muita pouca paciência, ela tem uma impaciência muito grande, vem junto com muita dor de cabeça, dor no estômago, dor na barriga e alterações de peso. Depois de falar tudo isso, o que eu peço para vocês é, se vocês conhecem alguma criança, algum adolescente que tenham esses sintomas que vocês anotaram, né? Se não anotou, tudo bem, dá o like, aperta o sininho para receber notificação e se inscreva aqui no canal para poder receber todos os vídeos e saber do que está acontecendo. Veja o vídeo de novo, anote, converse com o médico que acompanha a sua criança ou passe essa informação para sua mãe, para o seu tio, para o seu primo, os adolescentes que estão aqui e que se reconheceram e quiserem pedir ajuda, deixem seus comentários aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho mais. Esse assunto muito sério, precisa ser levado a sério. O Brasil é um dos países que mais tem, ele é o 10º país que mais apresenta depressão e suicídio e a gente precisa conversar sobre isso e a gente está aqui para isso. O que você precisar, eu tô aqui. Vamos conversar mais? Me espera pro próximo vídeo. Um beijo. Até já. Tchau, tchau. 1, 2, 3, let's go! Depois vim de 2 anos, desculpa. De 2 anos a 6 anos. Dá o like.